Meus irmãos, a paz do Senhor, vosso irmão em Cristo, pastor Eduardo Laurindo. O Senhor me despertou com uma palavra hoje e eu quero passar aqui aos irmãos o que Deus colocou no meu coração no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 24 e o verso de número 35, 36 e 37. Diz assim a palavra do Senhor: Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Eu gostaria de frisar esse versículo de número 37, porque assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Nos dias de Noé, em Gênesis 6, a partir do versículo 1, nos dias de Noé, segundo o que está escrito na palavra de Deus, o povo comia, bebia-se, casava e dava-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca. Observe que Jesus está fazendo alusão, assim como foi, assim será. Jesus ele está trazendo à nossa memória não uma destruição através das águas, mas sim o mesmo juízo, o juízo parecido, uma geração parecida. Observe que nos dias de Noé, o Senhor despertou um homem, Noé, um homem íntegro, justo, temente, um homem sem nenhuma fissura, andava com Deus, tinha intimidade com Deus, mas Deus viu o que estava acontecendo na raça humana. O Senhor viu que o pecado havia se espalhado, o pecado havia espalhado de uma tal forma que o Senhor, ele mandou Noé construir uma arca para a salvação, principalmente da sua vida, da sua família. O Senhor já tinha um plano de resgate. Observe que Noé ele constrói a arca. Observe que Noé ele ficou muitos anos construindo a arca. E se nós analisarmos bem, tantas oportunidades que Deus deu ao povo para arrependimento durante aproximadamente 120 anos, é um bom tempo para o arrependimento. A Bíblia vai descrever que aquele povo tiveram tempo suficiente para o arrependimento, para uma mudança de vida. Noé fica aproximadamente 120 anos construindo a arca. E o que Deus tocava no meu coração na tarde deste dia é que assim como foi, assim será. Deus, ele deseja que as pessoas sejam salvas, que as pessoas recebam a palavra, que as pessoas ouvem, praticam a palavra. Deus está dando oportunidade para esta geração para arrepender-se. Observe que o mundo ele caminha de mal a pior cada dia que se passa. As coisas se estreitam mais.
Deus deseja que as pessoas recebam a palavra. Deus deseja que as pessoas voltem ao arrependimento. Observe que no Evangelho de Mateus vai descrever a parábola sobre a ovelha perdida, no capítulo 18. Observem que a partir do versículo 14, a ovelha que estava perdida, o próprio evangelista diz: vedes, não desprezei qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem intensamente a face do Pai Celeste, porque o Filho do Homem veio buscar, ele veio salvar aqueles que estavam perdidos. Aí vem uma narrativa: que vos parece? Se um homem tiver perdido, tiver 100 ovelhas, e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99 e procurar aquela que foi extraviada? Se porventura encontrá-lo, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta ovelha do que pelas 99 que não extraviaram. Assim, pois, não é da vontade do vosso Pai Celeste que pereça um só desses pequeninos. Não é da vontade de Deus que ninguém pereça. Deus, Ele quer que todos cheguem ao arrependimento. Mas, infelizmente, nem todos se arrependerão. Observem que no dia de Noé, ele construiu a arca. Eu afirmo e reafirmo para vocês, segundo historiadores, aproximadamente 120 anos. Segundo os dados que nós podemos pegar do início até o fim, 120 anos. Noé dava testemunho de crente. Noé dava testemunho da verdade. Noé pregava a palavra do Senhor. Meus irmãos e amigos que ouvem e que ouvirão e que verão este vídeo, a minha palavra neste dia é de despertamento. A minha palavra nesse dia é que cada um de nós venhamos se arrepender, colocar na posição, porque Jesus está às portas. Observem que a Bíblia vai descrever que haverá separação entre os obedientes e os desobedientes. Quando nós voltamos ao primeiro texto, em Mateus 24, 37 em diante, nós encontramos o que o Senhor Jesus deixou escrito para nós. Observem que haverá separação. Portanto, assim como nos dias anteriores do dilúvio, comia, bebia, que eu disse, casava-se e dava em casamento até o dia que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Tem muita gente despercebida, irmãos. Tem muita gente despercebida. Noé foi um homem obediente, construiu a arca, entrou nela. A arca, nesse termo aqui, simboliza o lugar de segurança. A arca simboliza o lugar onde nós estamos protegidos. Nós estamos nesse mundo com tantas catástrofes, com tantas coisas ruins acontecendo. Olha aí o retrato da humanidade que vive hoje.
diante dessa pandemia, mas Deus tem guardado, Deus tem protegido, e aqueles que Ele vê que estão preparados, Ele tem levado. Deixa eu te dizer uma coisa, se Deus não poupou o mundo antigo, se Deus não poupou aquele povo, aquela geração no tempo de Noé, você acha que Ele vai poupar-nos? Ele vai poupar aqueles que são fiéis, aqueles que estão seguros dentro da arca, aqueles que estão protegidos dentro da arca, aqueles que estão guardados dentro da arca. Haverá uma separação, uma ruptura. O arrebatamento está às portas. Jesus voltará para buscar este mundo, esses crentes que estão preparados. Jesus voltará nas nuvens. Quando Ele vê que não há mais solução e que a igreja não deva permanecer que mais nesta terra, Ele voltará e buscará-nos e levará-nos para mansões celestes, onde nós estaremos para sempre com o Senhor. E aqueles que ficarem aqui, queridos, terão que conviver com o caos, terão que conviver com a grande tribulação. Não espere Jesus voltar para você tomar uma decisão. Quando Deus fechou a porta, que foi Deus que fechou a porta? Quando Noé finalizou a arca, que Deus falou: entre você e a sua casa, porque eu vou destruir. E os animais entraram, todos entraram. A Bíblia diz que Deus fechou a porta. E a porta que Deus fecha, ninguém pode abrir. Você que está ouvindo esta palavra hoje, você deva levar em prática aquilo que a Bíblia nos diz. Não olhando para as coisas desse mundo. Você que tem levado a Cristo o seu coração sério, não olhe para as coisas desse mundo. Não olhe nem para a direita, não olhe nem para a esquerda. Foi a ordem que Deus disse para Josué após a morte de Moisés. Olhe exclusivamente para Jesus, o autor e consumador da fé. Noé está na galeria dos heróis da fé, em Hebreus capítulo 11, versículo 7. Noé foi guardado e protegido por Deus diante daquela situação. Observe que Sodoma e Gomorra também estava vivendo as coisas semelhantes. Deus destruiu Sodoma e Gomorra, mas antes dele destruir Sodoma e Gomorra e as cidades adjacentes ou pertencentes a Sodoma e Gomorra, Deus tirou Ló daquela cidade por causa de Abraão. Deus vai tirar a igreja desta terra, Jesus vai tirar. O Espírito Santo vai levar a igreja até as mansões, até as nuvens, onde nós encontraremos com o Senhor. Eu quero finalizar esta palavra dizendo que a salvação, apenas a salvação, apenas pelos meios estabelecidos por Deus. No tempo de Noé, a arca só tinha apenas uma porta. Na parábola das 10 virgens, em Mateus 25, note-se que Deus fechou a porta. A porta se fechou. Aquelas 5 virgens que tinham azeite em suas vasilhas. Oh, aleluia! Elas permaneceram dentro. Essa ilustração do capítulo 25 de Mateus, da parábola das 10 virgens, é uma coisa interessante.
Observem que 5 eram prudentes e 5 insensatas. E observe que as insensatas também eram igreja. Estavam dentro da igreja. Fazia parte daquela cerimônia de casamento judaica. Jesus ele traz uma ilustração de uma cerimônia judaica de casamento para ilustrar para nós, para a igreja do Senhor, sobre a importância de estarmos preparados. Observe que aquelas 5 virgens prudentes, elas levaram azeite em suas vasilhas e levaram azeite de reserva. Já insensatas não. Elas não se preocuparam com o tempo, não se preocupou com as estações. A preocupação delas era somente monetária naquele momento. Nós não devemos preocupar apenas com o presente. Devemos ser cheio hoje, ser abastecido hoje, ser santo hoje, ser separado hoje. Porque o amanhã, ele não pertence nem a mim e nem a você. A Bíblia diz que quando o noivo chegou, aquelas que estavam preparadas entrou com eles ou ficou com eles nas bodas. Aquelas que pediram azeite emprestado às outras, e as prudentes diz, vai correndo, antes que o noivo chegue, compre azeite para vocês, vai aqueles que vendem. Felizmente, no arrebatamento, ninguém poderá levar ninguém. Mas todos têm que estar preparados para este momento. A Bíblia diz que aquele dia e hora ninguém sabe. Eu li aqui, nem os anjos, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Alguns estudiosos atestam que hoje o Filho sabe o dia, que sabe a hora. Mas o que está escrito aqui é que somente Deus Pai sabe. A minha palavra neste dia é uma palavra de conselho para todos nós. Entrai-vos, Mateus 7:13. Entrai pela porta estreita. Porfiai e entrai pela porta estreita. Porque apertado é o caminho que leva até a Deus. E espaçosa é a porta que leva para a perdição. E muitos são os que entram por ela. Nós estamos vivendo em dias que o nome de Deus está sendo blasfemado, está sendo comercializado. Pessoas têm enganado muita gente. Pessoas têm dito muitas coisas que não estão escritas na palavra de Deus. A palavra do Senhor registra, Paulo escrevendo a Timóteo, registra que nos últimos dias ia acontecer isso. Viriam lobos, devoradores, homens amantes de si mesmo, pessoas presunçosas, falsos profetas, falsos líderes. Nos últimos dias, muitos seriam enganados. Quantas pessoas estão sendo enganadas hoje, meus irmãos? Quantas pessoas estão sendo enganadas hoje? Quantas pessoas estão sendo iludidas hoje? Muitas pessoas sendo apostatas. Muitas pessoas dando ouvido a espíritos enganadores, doutrinas de demônios. Muitas pessoas falam pela hipocrisia, ou falam mentiras,
tendo a mente cauterizada, própria consciência. Quantas pessoas estão sendo iludidas e levadas para o abismo. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 diz: mas o Espírito afirma expressadamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espírito dominadores ou enganadores, ensinadores de demônios ou ensinos de demônios. É o que nós estamos acontecendo hoje. Apostasia dos últimos dias é o assunto que nós estamos vivendo. Observe que Jesus disse que nos últimos dias a iniquidade ia se multiplicar, o amor de muito ia esfriar. Observe o amor dentro das igrejas hoje, irmãos. São brigas por posições por todos os lados. São individualismo dentro das nossas igrejas. Que Deus tenha misericórdia. Mas o justo, o Senhor tem guardado, tem perseverado. E o Senhor tem estado com ele. Que Deus abençoe a sua vida. A conclusão dessa palavra é: vivemos nos dias parecidos como nos dias de Noé. O sinal de Deus que não destruiria mais a terra com água, isso é verídico. Mas tem uma coisa que vai acontecer. E eles só perceberão depois que o povo for tirado desta terra. Assim como aconteceu com Noé, só perceberam depois que Noé entrou na arca, quando veio o dilúvio. A igreja será tirada deste mundo. E as pessoas só perceberão quando elas forem tiradas desta terra. Arrependa-se enquanto é tempo. Peça perdão enquanto é tempo. Ame enquanto é tempo. Viva uma vida de santidade enquanto é tempo. Porque próximo está o fim de todas as coisas. Quero orar pela sua vida. Assim como foi, assim será. Pai, no nome de Jesus, eu quero te glorificar por esta pessoa que está ouvindo esta palavra. Que teu Espírito Santo possa testificar melhor o coração. Que esta palavra alcance vida, alcance as pessoas. Que essa palavra convença, que o teu Espírito Santo ajude a convencer. Abençoa esse irmão, essa irmã, este amigo, esta amiga. Abençoa, Pai. Estende as tuas mãos de poder e de glória, para que o teu nome seja glorificado e exaltado para todo sempre. Forte abraço a todos, que Deus em Cristo vos abençoe, no nome de Jesus.